Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos continuar nossas doses de sociologia e hoje vamos falar sobre o histórico da sociologia. Já falamos sobre filosofia, a relação filosofia, ciência e arte, e agora vamos tratar do histórico da sociologia. Como é que nasceu essa ciência? Já vimos que essa ciência é a última ciência que teve a sua autonomia no século XIX. Quando se fala de autonomia, se considera que a ciência ela tem o seu objeto próprio, ela tem seus métodos e é capaz de apresentar a objetividade. No histórico da sociologia, devemos pensar o seguinte: de que maneira se começou a pensar sobre a sociologia, a necessidade de se criar a sociologia. A sociologia nasce pela necessidade de compreender o mundo que se industrializava, que exigia a razão. Mas, antes disso, nós temos um percurso que a sociologia vai percorrer para chegar, de fato, à sua formação científica, que isso vem, inclusive, desde a Grécia Antiga, com os filósofos pré-socráticos, com os filósofos socráticos, com a tríade de Sócrates, Platão e Aristóteles. A sociologia, na verdade, ela nasce como ciência no século XX. Comte, por exemplo, ele considerava que a sociologia, em sua classificação, é a ciência mais complexa e menos geral, porque ela vai abarcar todas aquelas outras ciências sociais. Não vai, na verdade, confundir o seu objeto, mas ela vai levar em consideração os diversos problemas que são pensados também nas outras ciências sociais. Ela vai considerar a coletividade, o indivíduo, considerando as suas interações sociais no processo com a coletividade. Então, essa ciência ela é bastante completa e geral. Quando essa ciência nasce, ela vai nascer não puramente como ciência, mas ela vai trazer elementos da filosofia social, da preocupação que os filósofos tinham para compreender a sociedade. Então, os problemas eram puramente práticos. O que significa isso? Que a sociologia ela pensava o seguinte: como é que se deve pensar a sociedade? Como a sociedade deve ser, o que é melhor para a sociedade. Portanto, ela tinha essa necessidade de uma ação prática. E considerando isso também, ela pensava na necessidade de normas e regras para organizar a sociedade. Daí nós percebemos que a sociologia ela nasce também com conhecimentos voltados para juízos de valor. Ela vai levar em consideração a necessidade de uma ação prática para organizar a sociedade, os conhecimentos voltados para os juízos de valor. As obras, na verdade, que formaram a sociologia aí no seu princípio, elas eram tidas como finalistas e normativas. O que significa? Ela tem uma finalidade, por exemplo, finalista, ela tem uma finalidade, ela quer organizar a sociedade, então elas eram consideradas precursoras que se caracterizavam por um ponto de vista normativo e finalista. Vamos entender o que significa exatamente isso. Finalista, que unicamente consideravam o ideal por realizar, que só investigavam o que deve ser, daí a ligação com o juízo de valor. Aí por isso que você vai encontrar, inclusive, determinados teóricos que vão pensar em organizar a sociedade, instituindo determinadas regras para atender determinada finalidade. Normativo, por que ela era normativa? Que tinha a preocupação imediata de estabelecer normas e regras de ação para a vida coletiva. Levava-se em consideração a sociedade que se industrializava, a necessidade do uso da razão e, consequentemente, a necessidade de uma conduta social do indivíduo voltado para essa sociedade que se transformava, que exigia uma determinada
postura frente à dinâmica que a sociedade industrializada, que se industrializava, ela oferecia. A sociologia, ela é dividida pelo menos em 4 períodos para a gente entender a formação da sociologia até chegar à ciência positivista de fato. Vamos ver. Primeira coisa é a filosofia social. A sociologia nasce como uma filosofia social, uma preocupação idealista, pensando numa sociedade como ela deveria ser, ela mais voltada aí para o juízo de valor, e também uma filosofia da história para entender o processo histórico, e tem também o período das escolas filosóficas que vão levar a sociologia, a formação da sociologia. Na verdade, as escolas sociológicas. Nós vamos falar sobre cada uma dessas. E depois nós vamos ter o período da sociologia como ciência, que nasce com o positivismo do Augusto Comte. Veja só, em obras anteriores, a Comte e a Spencer, que são considerados 2 principais organizadores da sociologia aí no seu princípio como ciência, o Comte com o positivismo e o Spencer com a questão do organicismo social. Então, embora as obras anteriores a esses teóricos aí, que eram mais filosofia social, filosofia da história, as escolas, elas tinham, na verdade, uma preocupação em compreender a sociedade, mas não tinha ainda elementos assim bastante objetivos para se ter o que a gente chama da autonomia da sociologia como ciência. Então, embora as obras anteriores, a Comte e a Spencer, não manifestassem a possibilidade de uma ciência que incidisse sobre o social, contribuíram para a maturação de uma consciência científica do social que despertou com o positivismo. Essa é a questão aí central para se entender essa formação da sociologia. Ela nasce ainda como uma filosofia social, como filosofia histórica, tem o período das escolas e aí depois chega-se ao positivismo com Augusto Comte. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a sociologia nesse primeiro período como filosofia social. Vamos entender a característica dessa filosofia, melhor dizendo, vamos entender a característica dessa sociologia que nasce como uma filosofia social. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, de se inscrever também, se você ainda não é inscrito, de ativar o sininho para receber as nossas novidades, que nós temos sempre novidades de sociologia, política, atualidades, cinema e literatura, metodologia científica e muito mais. Se inscreva e também não deixe de comentar e de divulgar os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas.